Muito obrigado pela apresentação. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, todo mundo aí resistente, sexta-feira à tarde, agora ele falou, depois da palestra a gente toma uma cerveja, sextou. Então, obrigado aí por estarem presentes, né? É uma satisfação muito grande poder estar falando aqui num evento tão importante para o Nordeste. E espero trazer para vocês aí algumas informações que eu considero relevantes com relação a antibióticos. É o contato que eu tive com eles, tá no campo, então trazer quais são os que mais funcionam, o que a gente vê mais no campo de resultado positivo. Ok? Então vamos lá. A agenda nossa, então primeiro eu tenho que falar um pouquinho do que é o intestino, a importância dele, né, para a ave. O real custo de desafio intestinal, então assim, a gente usa promotor, usa algum antibiótico, usa alguma coisa e às vezes passa. Eu tenho uma clostridiose, uma Escherichia coli intestinal, quanto isso vai impactar para mim? E a retirada dos promotores, né? A gente tem falado cada vez mais sobre isso. A Europa começou em 2006, a gente já tem restrições vindas dos Estados Unidos e cobranças inclusive para o Brasil. Quanto que isso custa para nós? A gente já discutiu um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai entrar então nas tecnologias que dão mais resultado. E aí, pessoal, quando eu falo isso, já tem trabalho no campo, já tem trabalhos publicados que são bem consistentes. Tá? E considerações finais. Então vamos lá? Falando do intestino, né, o intestino com boa integridade, com todas as suas funções de acordo, o que ele vai estar garantindo para o animal? Então vai ter uma microbiota estável e saudável, vai garantir um bem-estar para essa ave, seja postura, matriz ou frango, então me garantir também uma boa qualidade de carne e de ovos. A absorção dos nutrientes vai estar absorvendo tudo que eu estou dando para esse animal. A gestão de ração, se ele está com bem-estar, se tem todo esse processo, ele vai ingerir o que eu fornecer. Vou garantir uma uniformidade de lotes, então muito importante em fase de recria, em matrizes e postura, e no frango de corte também, para o abate. E nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dele na imunologia, né, na resposta imunológica, e vai nos garantir isso também. Então ele é muito importante. Quando a gente fala de ração hoje, acho que todo mundo sempre comenta isso, é o maior custo na produção, não é? Todo mundo fala, em torno de 70%, 75%. E não tem como não falar, ele é mesmo o maior custo. Quem trabalha com isso sabe o impacto que é na empresa. A gente acabou de falar sobre a pandemia, os preços, o custo da produção de ovos, então a gente sabe que isso impacta bastante. Se eu tenho um animal que tem uma boa saúde intestinal, então seja postura ou frango, ele vai ter uma maior absorção. Então eu estou conseguindo absorver aquilo que eu estou dando para o animal. E se ele não tiver com integridade, a gente vai estar perdendo esse resultado, tá? E aí eu consigo um produto de qualidade, então frango ou ovos, e eu vou ter maior lucratividade. Então temos produtores aqui, né, pequenos produtores, grandes produtores, e a gente sabe o que? Nós estamos buscando lucratividade. Então você vai ter um gasto com aquele ovo e você vai querer recolher esse processo. Então ele é a base para a gente ter uma produção eficiente. Tudo começa no intestino. Então vamos lá. Ele é a via de entrada, então ele vai promover a digestão, né, a absorção dos nutrientes que a gente está passando. E ele é extremamente complexo, né, pessoal? Se vocês estudarem mesmo o trato gastrointestinal, ele é bem complexo. Ele vem desde o processo de absorção imunológico. E não sei se todo mundo lembra quanto que o pintinho cresce, né, um frango na primeira semana. É mais ou menos 4, 4,2 até 4,5 o peso dele, né? O intestino cresce muito mais, inclusive para dar conta desse processo de crescimento. Temos algumas barreiras, então ele tem o próprio sistema de defesa dele. No caso que nós estamos falando de defesa física, né, a produção de muco pelas células calciformes é para impedir a ligação de bactérias patogênicas também. Caso essa muralha, né, dos enterócitos não conseguir parar uma bactéria patogênica, então uma coli, uma salmonela, o que acontece? A gente ainda tem a barreira imunológica. Então, para ter uma doença e causar todo aquilo que a gente vê no campo, já teve todo um processo de proteção antes, tá? Vale a pena até lembrar aqui, a célula calciforme, ela ajuda, mas às vezes ela até atrapalha. Quando a gente o animal produz muito muco, então a gente vai fazer necrópsia, está cheio de muco. A gente vê o que? Esse excesso de muco também predispõe à multiplicação de bactérias mucolíticas, que é o Clostridium. Então, às vezes, acaba
dando um tiro no próprio pé, né? A gente tem um problema de clostridiose depois. Falando aqui, para mostrar para vocês, eu tenho um pintinho que está tudo certo, eu dei ração, dei água desde o primeiro dia, o manejo de ambiência está todo ok. O que eu vou ter? Eu tenho um intestino, gente, bonito desse jeito. Então, isso aqui é microscopia eletrônica, a gente está vendo as vilosidades, ó. Então, todas perfeitinhas, absorvendo tudo que precisa. Tá? Aí, André, se faltou ração no quinto dia, o pintinho passou frio, não comeu ração, o que vai acontecer com esse intestino? Então a gente já tem algumas ideias, é claro, a gente já sabe externamente o que acontece. Então o pintinho vai ter uma queda de desempenho, de crescimento, né? Às vezes não tem acesso à água ou ração. E isso que acontece, pessoal. Olha, se a gente for ver aqui, ó, olha a diferença para aquele outro, o tanto de velocidades que se perderam aqui. Então ele não está absorvendo o que ele precisa. Tá? Da mesma forma, ele pode ter velocidades com ápice, com lesões, né, sem estar absorvendo também. Então tomar muito cuidado com esse primeiro processo de crescimento da ave. E quais são os fatores que podem interferir na qualidade intestinal? Né? Então, são vários fatores que a gente tem que lidar com eles no campo diariamente e basicamente são esses aqui. Ó. Então a gente pode ser níveis nutricionais errados ou em excesso, coccidiose, bactéria e parasitas. Então tem muita bactéria patogênica que pode causar um problema no intestino. O próprio ambiente, então o manejo ambiental do galpão de temperatura, o manejo de processos da granja, de cama, né, de tudo interfere no intestino. Fungos e vírus também. Então acaba que vírus tem menos impacto, mas a gente tem vírus que são intestinais, né? O vírus que vão agir diretamente no intestino, mas o foco, vocês vão ver que vai ficar muito mais nas bactérias, né? Inclusive é onde eu vou focar na apresentação, que é onde os eubióticos, a grande maioria age, tá? Não tem como a gente usar nada em eubiótico para vírus, né? Então vamos. Esse gráfico eu acho muito interessante. Aqui nós estamos representando frangos de corte, tá, pessoal? Mas os desafios que a gente tem de bactérias durante a fase de criação do frango, tá? Que é de 0 a 35 dias. Na primeira semana, até os 14 dias, a gente tem um desafio maior de bactérias aeróbicas, tá? O que são essas bactérias aeróbicas? Coli e salmonella. E é onde a gente tem mesmo pintinho com problema, veio da matriz com uma coli, você tem alguma situação desse sentido, é onde a gente tem mais desafio. O que acontece depois do 14º dia? Começa a aumentar o desafio de bactérias anaeróbicas. Que bactéria que é essa? Clostridium, exatamente. Então ele começa a aumentar a multiplicação dele e é onde a gente mais tem problema de enterite necrótica na fase de crescimento. O que vem junto com o Clostridium nessa fase? Coccidiose. Inclusive a coccidiose abre portas para o Clostridium. Então por isso nessa fase aqui, ó, essa fase de 21 a 35 dias é a fase de maior desafio. Então nós estamos falando de eubióticos, a gente pode focar nessas fases, talvez um produto mais eficaz, uma dose mais alta, sabendo que a gente vai ter um desafio maior. Beleza? Por que tanta preocupação, né? Lembra que eu falei ali no começo da importância imunológica do intestino? 90% das células produtoras de anticorpos estão no intestino. Então não sei se todo mundo sabia disso, mas eu quando eu fui estudar sobre isso no passado, eu assustei. A gente estuda na faculdade e acha que a bolsa de Fabrício é o maior órgão imunológico da galinha, mas não é o intestino, tá? Então ele é o primeiro a filtrar ali dos desafios patogênicos que vão ser encontrados. E por causa disso ele está sempre inflamado. Todo mundo aqui, pelo menos a grande maioria, os veterinários, quando vão abrir um frango ou uma galinha, já pegou o intestino 100% perfeito? É difícil, né? Tem alguma inflamação ali, alguma parte com um pouco mais vermelha. O que é isso? Ele está sempre em inflamação fisiológica. Tá? E quanto que isso custa para o animal? Então tem um trabalho de McBride e Kelly que mostra que o animal excelente, tá? Aquele lá que saiu com 3,5 kg no final, a galinha que botou 500 ovos, ela está gastando sempre, eles estão gastando 20% da energia bruta que ele consome só para garantir o intestino funcionando, tá? Isso é normal. Se eu tiver uma lesão intestinal, seja coccidiose, clostridium, que seja, eu vou ter um gasto muito maior do que esse e um tempo ainda para esse intestino cicatrizar.
Então a gente tem que evitar ao máximo o uso dos eubióticos ou dos promotores de crescimento para não ter a lesão, porque depois que você teve, ele já vai pagar com a energia para consertar. Tá? Então vamos lá. Como eu falei que nós estamos sempre em inflamação, quando o intestino está inflamado, o que acontece? A gente vai ter mais perda de líquidos, de eletrólitos, então vai ter uma eliminação maior de que? Umidade na câmara. Então ele tem que ficar atento para isso. O intestino inflamado vai liberar mais água mesmo, mais vai ter uma diarreia, né? Precisa de um aporte de energia, às vezes, na produção, isso aí em níveis nutricionais mesmo. Aumento da suscetibilidade a doenças sistêmicas. Grande parte das doenças que a gente tem sistêmicas acabam saindo do intestino. Então, assim, tem como o Clostridium sair e a gente tem um problema de dermatite gangrenosa, tem como a coli sair e você tem um problema sistêmico, né? Assim como a salmonela. Então, a gente tem que ficar atento para o intestino para ele não virar sistêmico. Aumenta o desafio de agentes patogênicos no ambiente, porque você está excretando mais essa salmonela, essa coli, então o ambiente fica contaminado também. E o que a gente encontra é isso. Então é uma diferença muito grande quando se analisa animais com lesão ou com algum tipo de enterite, como que ficam as velocidades, né, e a absorção intestinal. É batata. Você pegar isso e mandar para o laboratório, fazer histologia, histopatologia, e você vai ver essa diferença. Qual que é o custo, então? Vamos falar do custo. Ah, André, a gente fez tudo bonitinho, mas passou. Tive uma cólica, tive um Clostridium. Quanto que isso vai me custar? Então, puxei aqui de alguns trabalhos, só para a gente ter uma noção. Caso de enterite necrótica, que é o que mais acontece, uma redução de 17% do peso corporal e de 15% do consumo de ração. Então, ele vai impactar mesmo com esse desafio. Outro trabalho, só para a gente ter uma noção também, piora na conversão alimentar e redução de peso. Tá? Teve lesão intestinal, teve aumento da inflamação, isso vai impactar negativamente no peso do animal. Não tem como. Aquele lote que você precisou medicar porque ele teve um desafio intestinal, ele não te dá um resultado 100%. Quais são os prejuízos, então? Esse trabalho, ele até antes, um pouquinho antes da pandemia, então ele não sofreu aqueles preços altos dos insumos. Então ele vai estar um preço até um pouquinho defasado de quanto que isso me custa, tá? Se eu tirar promotor de crescimento hoje, sem fazer nada, né, só tirar, o custo que esse trabalho fala é em torno de 3 centavos de dólar. O dólar está o que hoje? 5,30 mais ou menos que eu vi. Digamos que vai dar uns 15, 16 centavos, por ave produzido. É um valor já alto. Mas esse cálculo foi feito com a matéria-prima anterior. Então esse valor é maior ainda. Então isso chega a 20, 30 centavos por ave. De reais, né? E como que a gente pode reduzir esse impacto? Aí a gente já começa a entrar no tema da apresentação. O que eu posso fazer, né, para suporte para esse animal para controlar isso? Né? Primeiro ponto é reduzir as causas que estão causando esse problema, o que está atrapalhando a integridade intestinal. Tem que estabelecer o equilíbrio da microbiota, estender a necessidade para cada sistema de produção. Então, se eu estou falando de matriz, postura ou frango, né? Ajustar os programas de acordo com os desafios. Ah, não, eu tenho desafio só de 21 a 28 dias. Então, eu posso focar nessa fase com um aporte maior nutricional, um aporte maior de promotoras ou de eubióticos e promover menor custo de produção, aumentando a performance. Qual que é o problema? O que eu encontro no campo? Essas fotos, pessoal, é só ir na granja que a gente vê, é ou não é? Todo mundo que atende, que vai no balcão, que visita, não tem isso aí? Todas elas? Você tem certeza que já viu. Nós vamos encontrar o quê? Desafios do pintinho, né? Então, qualidade do pintinho ruim, matéria-prima, milho ruim, farinha de carne. Então a farinha de carne já vem com Clostridium, não adianta nada, você trabalha tudo bonitinho, ela vem com Clostridium e acaba com você. Isso aqui, olha o tanto de galinha por gaiola, tá certo isso aqui? Tanto de frango, você não vê nem o piso, né? Com 35 dias. Qual que é o impacto disso na saúde intestinal? É muito alto. E ao mesmo tempo aqui, ó, água suja. Então isso aqui estava dando para o frango, já tem frango aqui, ó. Bebedouro, aquecimento, então tudo isso impacta. Então todo mundo pergunta, André, posso tirar o promotor então? Posso usar só o eubiótico?
vai depender muito do que eu estou encontrando no campo. Se eu trabalho com biosseguridade, com manejo legal, eu teria tranquilidade com as tecnologias que eu vou mostrar para vocês, que segura muito bem. Agora, quando a gente encontra isso daqui, nós temos que ficar atentos, porque às vezes nem o antibiótico está aguentando, quem dirá o antibiótico. Então vamos ficar atentos para isso. Aí a gente entra no conceito de eubiose, não sei se todo mundo já ouviu falar. A gente tem dois tipos, tem a eubiose e a disbiose. A eubiose, o que os trabalhos falam, né? Vários trabalhos, depois eu posso, quem tiver curiosidade de ler, eu posso passar para vocês. Mas a eubiose basicamente é o quê? O intestino está trabalhando em equilíbrio. Então eu tenho bactérias patogênicas lá, tenho bactérias benéficas e elas estão coexistindo, né? Sem ter nenhum tipo de problema. Agora, o que acontece se sobrou muito muco, sobrou matéria orgânica e o Clostridium começou a multiplicar? Aí a gente tem a disbiose. É o primeiro passo antes da enterite. Então começa o quê? Problemas de absorção de nutrientes, piora nos índices zootécnicos, aumento da resposta inflamatória, maior biodisponibilidade de nutrientes para bactérias patogênicas, então vira uma bola de neve. Você está deixando mais nutriente para o Clostridium multiplicar, para a cólera multiplicar, e aumenta o desafio microbiológico para os subsequentes. Então você vai perpetuar esse problema nos galpões. E como que eu posso monitorar isso? Então os veterinários de plantão aí, os técnicos, já sabem muito bem, né? Tem que acompanhar. É a única forma da gente saber se eu estou tendo um desafio, se eu estou tendo algum problema intestinal, é acompanhando e monitorando, tá? E igual foi falado na palestra anterior, não adianta também só fazer necrópsia, tinha 2 aves com Clostridium, uma tinha coccidiose, e você não usar esse dado. Então a gente tem que compilar, a gente tem fichas, né, para anotar, casar essas fichas com a época do ano, com o produto que vocês estão usando na ração, né, e com os lotes, para a gente poder ter um resultado que a gente pode usar. Tá? E aí a gente consegue ver coincidência das doenças. Ah, não consegui diagnosticar, muito comum. O pessoal me pergunta, tinha uma enterite, eu não sei se era cólera, se era salmonela, se era um começo de Clostridium. Você pode mandar para o laboratório, né? E eu tento diagnosticar no momento. Então você casa com o resultado de todo o galpão. Se eu tive Clostridium no passado, como é que está minha faringe de carne? Então você tenta casar com a informação que você tem. Então vamos lá. Então o que eu quero com o eubiótico, tá, pessoal? Já entrando no eubiótico mesmo, o que eu vou buscar? Eu quero inibir o crescimento microbiano exagerado, tá? Então eu não quero passar da eubiose para uma disbiose. Eu quero reduzir a inflamação. Então nós temos eubióticos que são anti-inflamatórios. Então você já está agindo direto ali, reduzindo essa inflamação. Aumentar a diversidade do probiótico. Probiótico é o quê? Nós estamos botando bactéria benéfica, né, para aumentar a diversidade daquele intestino. Melhorar a integridade da parede. Então eu vou falar de uma opção aqui que melhora essa integridade. E suprimir bactérias nocivas, reduzindo o estresse oxidativo. É isso que eu busco com o uso dessas ferramentas, tá? Então, como que eu vou promover o equilíbrio, né, a eubiose com esses eubióticos? Isso eu quero que vocês gravem bastante, pessoal. Esse slide vai ajudar muito vocês a definirem eubióticos daqui para frente, tá? Que o pessoal nos procura e fala, não, mas vou trocar o promotor, vou usar alguma coisa, sem analisar isso daqui, tá? O pessoal acha que é porque é eubiótico, então eu vou colocar na ração, o que resolveu e esquece aquilo lá. Mas eu vou mostrar para vocês que com eubióticos eu consigo calcular o retorno sobre o investimento. Então o custo que eu estou tendo a mais está me retornando? Isso é batata. Pergunta, o que você está usando de eubiótico? Ah, não, eu tenho uma parede de levedura lá, eu tenho um probiótico com subtílios ali. Como que funciona? Ah, não sei não. Coloquei, o cara veio aqui, me vendeu, eu acreditei na conversa dele, mas eu não sei. Então a gente precisa entender como funciona. É adequado para a minha realidade? Eu estou falando de postura comercial, tem um desafio menor para uma bactéria específica. O cara está lá usando o probiótico que é para aquilo. Então a gente vê muito isso no campo. Combinação e sinergismo entre ferramentas. Eu posso usar um probiótico associado com óleo essencial, com um promotor de crescimento. Então a gente pode casar ferramentas para ter um melhor resultado. Concentração eficaz de ativos. Isso é uma tristeza.
começa a gente usar óleo essencial e ácido. A gente vai conversar com o cliente, o cara está usando 100 gramas de um produto que era para ser 300. Por quê? O custo está muito alto, veio outro aqui oferecer, e aí o cara vai reduzindo aquilo ali, e você perde a concentração de carro. A gente vê muito no campo. O cara está colocando ali sem ter resultado. E está disponível no local de ação. Aí esse ponto é interessante também. Coloquei um ácido que é para Clostridium. E vai ter ação do Clostridium. E ele vai ser absorvido no duodeno. E aí? Pegou o Clostridium? Não adianta de nada, você está jogando fora. Então ele tem que estar presente onde a bactéria patogênica vai estar. Tá? E aí, esse aqui é só para a gente lembrar que, como eu falei para você, a gente abriu a galinha, o frango nunca está 100%, ele está sempre em inflamação. Então o uso dos antibióticos vai ser para reduzir as lesões, mas nunca ser 100%, né? A gente vai trabalhar com menos lesões possíveis. Então vamos lá, o objetivo é promover maior gestão de nutrientes, é garantir uma microbiota saudável, então eu consigo ter menos patogênicas, maior produção de ácido graxo e modular a resposta imune. A gente tem alguns antibióticos que têm ação direta no sistema imune, então você tem uma produção maior de anticorpos e uma proteção maior também. E por final, controlar a enfermidade. Então o Hipócrates, não sei se já viram essa frase, né? A morte está no intestino. Então o pai da medicina aí, ele falou isso já, agora não vou lembrar que ano que ele falou, mas 1900 alguma coisa, e é uma realidade. Às vezes começa no intestino, seja aquela bactéria que vai ter uma translocação e causar uma doença, ou o intestino tendo alguma situação de queda de imunidade, você gerando alguma doença depois. Então ele está sempre presente quando a morte, né, quando o desafio aparece. Então vamos lá, e aí? Aí fica a dúvida. O que eu vou usar? Eu tenho certeza que os produtores aqui já fizeram essa pergunta. Todo dia bate alguém lá para falar de algum produto. Então eu tenho um biótico, eu tenho um probiótico legal, um prebiótico, e a gente tem que decidir. Então é difícil mesmo. O que a gente tem no mercado? Nucleotídeos, então isso aqui é bem recente, não está totalmente elucidado, mas já tem uso ali para melhora da qualidade intestinal mesmo, da integridade e de energia para o intestino. Prebiótico, então relembrando que é prebiótico, parede de levedura, mose, fós, é mais um alimento para bactéria benéfica. Então você aumenta a produção de bactérias benéficas, dando alimento para elas. Enzimas, então já me perguntaram, enzima é um eubiótico? Também, por quê? Eu colocando enzima, o que eu faço? Eu tenho uma chance maior de usar aquele alimento, né, aqueles nutrientes que não seriam utilizados. Então você deixa menos resíduo para as bactérias se multiplicarem. Tá? Então ela também ajuda nesse processo. Ácido orgânico, então eu vou falar um pouquinho mais dele, porque tem a indicação que eu vou falar. Óleos essenciais também, que tem mais um papel de permeabilizar a membrana da bactéria. Probiótico, acho que é o que a gente mais escuta falar são os probióticos, né? Eles têm dois tipos. Ou é uma flora que você conhece, você sabe que é um bacillus subtilis, alguma coisa assim, ou é uma flora que foi retirada de uma ave saudável e você usa para repovoar o intestino. Por último, penúltimo, os simbióticos. Não sei se todo mundo sabe o que é simbiótico, é uma associação entre o prebiótico com o probiótico. Então às vezes funciona até melhor mesmo, você já está dando o substrato e o probiótico. E por último, fitogênicos. Então o que são fitogênicos? Tudo que é tirado da planta, tá, pessoal? Então às vezes a gente usa, eu vou falar um exemplo dos taninos, que é retirado das plantas, fora taninos, tem uma série de produtos que são retirados que funcionam muito bem. Então vou falar um pouquinho para vocês sobre ele. Então, que tecnologias que dão resultado? Aí que está. Eu gostaria de poder falar para vocês de todas, mas a gente não tem tempo para isso. Eu vou citar as que eu mais vi resultado no campo, as que tem trabalho científico, que tem resultado, eu consigo mostrar para vocês. André, mas então o que você não mostrar não funciona? Não é isso que eu estou falando. Já tem milhões de trabalhos com prebióticos, com simbióticos, que funcionam muito bem. Eu vou trazer os que eu vi que tiveram mais resultado, que dá para a gente falar aqui em tempo. Tá? Então vamos lá. Primeira tecnologia, uma associação entre ácido cítrico e sódio
e timol e vanilina. Então eu tenho ácido orgânico e óleos essenciais, tá? Isso eu acho muito legal, vocês casarem um com o outro. O óleo essencial já tem um papel, mas quando você usa o ácido, você potencializa isso. Então tem um sinergismo no resultado, tá? E a segunda tecnologia, pessoal, é taninos hidrolisáveis e condensados. Todo mundo aqui já ouviu falar de tanino? Quem já ouviu, levanta a mão. Já? A gente escutou no passado os taninos vindo do sorgo, né? O sorgo com alto tanino. Então tinha um problema, era um problema, né, de antinutricional. E esse daqui é totalmente diferente. Então eu vou explicar para vocês como é que é o resultado dele como na nutrição animal. Então vamos começar a tecnologia 1, tá? Primeira delas é aquela que eu falei, que é o ácido cítrico, o sódio, o timol e a vanilina. E aí, para falar de ácido, vocês precisam ter uma informação na cabeça antes de comprar o ácido que vocês vão usar. Qual que é a informação? Não precisa se ater esse tanto de número, essa informação é só para vocês lembrarem disso depois. Quando forem comprar, tem que avaliar alguns pontos. Exemplo, número de carbono. São ácidos. O que mais que interfere? Peso molecular. O ácido com peso molecular baixo, ele é rapidamente absorvido. Então são ácidos usados mais para baixar o pH do papo, mais para baixar o pH da água. Então são ácidos que são mais usados para esse processo. Não é para chegar no final do intestino. Tá? Para isso a gente tem outros que tem o peso molecular maior e maior número de carbonos. Outro ponto, pKa. pKa, eu não lembrava disso na química, tive que estudar depois que comecei a trabalhar com isso, mas é só para a gente ter uma noção do que é pKa. pKa é o momento em que o ácido está 50% dissociado e 50% não dissociado. É só isso. Esse número 4, por exemplo, do sódio aqui, 4,76. No próximo desse pH, ele está com 50% dissociado e 50% não dissociado. Isso é muito importante vocês vão ver para entrar dentro da célula. Vou mostrar aqui para frente. Então, olha, o bom dele é isso. Ele tem no produto, ele tem o pKa alto e o peso molecular alto. Então, ele não é rapidamente absorvido. Vamos lá, o que mais? O que eu busco no ácido? Ele tem que ser eficiente para as bactérias. Eu estou usando ele para quê? Para acidificar o intestino da galinha? Não, é para ter ação bactericida mesmo. Então, o que a gente vê? O sódio tem uma ação excelente para fungos, que não interessa tanto para nós no intestino, mas olha, bactérias gram-negativas. Opa, então coli e salmonela, ele tem uma ação boa. Até para clostridium ele pega um pouco, então ele é um produto amplo espectro, legal. Qual outro que é muito bom também? O benzoico, por exemplo. Também pega bastante gram-negativo, tem alguma ação para clostridium. E aí você vai, não, então o cítrico. Eu vou usar o cítrico para matar a salmonela. Opa! Quase nada. Mas tem o cítrico no produto, né? Para quê? Vou explicar aí para você na frente. O cítrico ele é para dar energia para o enterócito. Então o foco dele é totalmente diferente. E aí vamos entender como que o ácido mata a bactéria. Então, pessoal, não assusta com a imagem, é bem simples, presta atenção. Aqui o PET, o microencapsulamento liberando o ácido, tá? Então, chegou no intestino, vai liberar o ácido sólido. O que é isso aqui? Isso aqui, vamos pensar, é a bactéria de salmonela enteritide, está lá no intestino, e ele precisa entrar dentro da célula. Lembra que eu falei que tem o dissociado e não dissociado? O único que entra dentro da célula é o não dissociado. Então, por isso que é interessante que ele esteja nesse processo. Se ele já tiver dissociado, liberado o IH no intestino, ele não entra na bactéria. Então, vamos lá, ele não está dissociado, ele entrou na bactéria. O que ele faz? Essa dissociação dele é o que? Ele libera íons H+, dentro da bactéria. O que isso faz? Olha aqui, o pH da bactéria cai de 7 para 6,8, e aí a bactéria fica desesperada e tenta corrigir isso. Como que ela corrige? Ela libera esses íons H+, pela bomba de sódio e potássio. Então, resumindo, ela tenta resolver o problema que o ácido causou, e o que acontece com ela? Acabou a bateria. Então, ela vai ter esse processo de redução mesmo da energia, e ela vai causar ali a morte da bactéria. Então, é bem simples, tá?
É só pensar nela como um celular, um iPhone, uma bateria aí que acaba rapidão, mesma coisa. Meio-dia já acabou. Então o ácido sólico entrou, acabou com a bactéria. E né? Mas então, você acabou de falar de clostridio, bactérias que estão no seco. Então ele precisa chegar lá. Não adianta nada eu colocar ele aqui, ó, e ele agir só no duodeno. Então o que é feito para o processo para ele chegar lá? É feito um processo de microencapsulamento com lipídios, né, uma base lipídica. Então, por que isso protege? O lipídio não é absorvido no papo, na moela, ele só vai ser absorvido com a ação da lipase, que é aonde? A partir do duodeno. Então, começa a liberar no duodeno. Então se eu só envolver ele com a camada de gordura, resolve o problema? Não, sabe por quê? Quando ele chega aqui, ele solta tudo de uma vez. E aí? Aí a gente dá tempo para o intestino absorver o ácido. Então o que é o legal? Tem algumas tecnologias que liberam aos poucos, tá? Então ela começa, aqui para comprovar, esse é um trabalho. Se eu colocar o ácido sólico sem encapsular, olha, já no jejum não tem mais. Agora, e se ele tiver encapsulado? Ele chega até no colo, tá? Então não adianta eu ter, estou dando o melhor ácido do mundo, mas ele não chega no colo. Então esse é um problema. E os óleos essenciais? A gente falou ali do tibol e da valíria. Qual que é o papel deles? Eles têm o papel de aumentar a permeabilidade da membrana. Então ele vai me ajudar que o ácido sólico entre na bactéria. Então aqui é um trabalho, pessoal, bem legal esse trabalho também, com o tibol, em que o tibol faz o quê? Ele aumenta a permeabilidade da salmonela, deixando o ácido entrar. Então eu trouxe uma imagem aqui para vocês, que não sei se achar muito bom para vocês enxergarem aí, mas o trabalho mostra direitinho com microscopia eletrônica a mudança que se faz na parede da bactéria, né? Então é feito toda uma mudança das proteínas da bactéria e tal, deixando ela mais permeável para o ácido entrar. Por isso que eu falei para vocês, é legal a gente usar os dois juntos. Se eu usar só o óleo essencial, ok, essa bactéria daqui, ela é mais suscetível, ela morre mais, ela tem uma mortalidade. Mas e se eu jogar o ácido dentro dela, aí fica mais eficaz. Então não deixem de casar eubióticos para ter um melhor resultado. E lembra que eu falei do ácido cítrico? O ácido cítrico, também não preciso lembrar da bioquímica, tá, gente? Eu não lembro nada de ciclo de Krebs, mas o ácido cítrico, ele fornece energia para a respiração celular. Então, ele ajuda o quê? O enterócito a ter energia e funcionar como atividade intestinal. Então, o papel dele é para isso. Aqui só relembrando a liberação, né, dele ao longo de todo o intestino. E para finalizar, o trabalho que foi feito com essa associação. Então, o que esse trabalho fala? Um trabalho bem complexo, mas acho que dá para resumir para vocês. Usou-se células de cultura CACO2 que são similares às células intestinais, para a gente ver como que essa associação funcionaria. E aí aqui é o resultado. O resumo do trabalho, o final, a conclusão, é que ele aumenta a resistência transepitelial. O que é isso? Vou tentar explicar para vocês o mais fácil possível. Eles colocaram o intestino numa câmara e tinha de um lado de cá uma solução com polissacarídeos e do lado de cá outra solução sem polissacarídeos, e forçaram a passagem para o outro lado. Então, como se o intestino fosse a barreira para essa passagem. O que aconteceu? O intestino que não tem inflamação, que está tudo certinho, a junção de oclusão está coladinha, então não vai passar só nutrientes, só água. Com a inflamação, o intestino com problema, vai deixar passar. Então a gente via com esse trabalho que com a resistência, com o uso dessa tecnologia, impedia a passagem de substâncias maiores. Então bactérias, vírus não passariam. Beleza, pessoal, já falamos então da primeira tecnologia, vamos para a segunda. Essa é bem legal. Essa foi que eu perguntei para vocês quem conhecia o tanino, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre taninos. Eu mesmo só conhecia do soro, e eu vou tentar lembrar para vocês lembrarem, que eu tenho certeza que a galera aqui já tomou. Quem já tomou um vinho tinto? E tem que ser um tinto, porque o branco ele é mais suave.
o vinho tinto, quando a gente toma ele, não dá aquele aperto na boca aqui? O que é aquilo? Aquilo é exatamente o tanino que tem presente na uva, na casca da uva, e ele se liga às proteínas da saliva. Então a gente sente aquele aperto na boca, tá? É um fator adstringente do tanino. Então, que tipo de tanino que a gente tem? Além do vinho, né, a gente tem taninos hidrolisáveis, que aí o hidrolisado, o que é hidrolisado? Ele consegue ser quebrado no intestino em ácido gálico e ácido lático. Temos os taninos condensados, o da uva e do sorgo são condensados, tá, pessoal? E eles não sofrem hidrólise, então eles têm uma estrutura química muito mais forte que não é quebrada no intestino. E ainda temos florotaninos, que é muito mais de algas e tal, mas também está presente nas plantas. Então vamos... André, e daí? Eu só conheço o sorgo e a uva. O que a uva me ajuda nesse sentido? O tanino, eles têm... eu sustento também que eu não tinha a menor ideia tanto de coisas que ele faz, mas olha, o principal efeito é antioxidante e adstringente. Mas ele é anti-inflamatório também, antimicrobiano. Mas ele mata a bactéria mesmo? Mata a bactéria mesmo. Então eu não sabia, não tinha essa informação antes, achei bem legal. Modula a microbiota. Anti-úlcera, ele faz uma proteção no intestino e no estômago, impede a ação da úlcera. E antitoxinas. Aí as toxinas que eu estou falando, pessoal, não é micotoxinas, são as toxinas do Clostridium. Então vamos lá. Redução da atividade das toxinas e ação do Clostridium. Isso que eu estava falando do efeito bactericida dele. Isso aqui foi um trabalho que foi feito com os taninos e Clostridium. Olha que legal. Aqui, ó, está representando uma toxina do Clostridium, que é a fosfolipase C. O que ele faz? Isso aqui é in vitro, tá, pessoal? Ele liga na toxina e impede a ação dela. Então ele liga nela e ela vai sair do intestino. Então ela sai nas fezes e não tem problema para o animal. E na bactéria? A bactéria é mais legal ainda. Aqui a gente tem a diferenciação. O controle é o azul. O vermelho, que está quebrado, é só a planta, tá? Refere a tanino condensado. E a castanheira é o tanino hidrolisado. Olha que legal. O controle é o normal, né? Então como é que está ali o Clostridium? O vermelhinho aqui, ó, é o do condensado. Então ele diminuiu. Mas diminuiu bastante? Não. Ele só impede a multiplicação. Então ele tem um efeito bacteriostático. Mas olha que legal. Olha o hidrolisado. Então o hidrolisado é realmente bactericida. Ele mata o Clostridium. Então é uma opção para usar na fase de crescimento, por exemplo, para matar o Clostridium. Ainda sobre o efeito antimicrobiano, né, a gente tem diversos trabalhos. Esse também é legal, que ele mostra o quê? A diferença entre o condensado e o hidrolisado. O condensado, ele diminui, olha, ele precisa de uma quantidade muito menor para ser eficaz contra a bactéria. E o hidrolisável precisa de uma quantidade menor, o hidrolisável quantidade maior para controlar. Ok? Então, para ter esse efeito de matar mesmo o Clostridium. Efeito da redução da umidade das excretas, e aí esse ponto, quando as pessoas nos procuram, e que eu vejo o maior problema, principalmente em postura. Tem muita gente em postura comercial aqui, pessoal? Tem bastante. Então, o pessoal de postura, quem me procura com problema de umidade de excretas, né? Quando que acontece esse problema? Geralmente no pico de postura, um pouquinho antes do pico, né? Aumenta essa umidade. O tanino, ele tem um efeito de adstringência. O que ele faz? Ele vai agir direto no enterócito, diminuindo a contração do enterócito, do intestino. Então, ele tem um efeito de redução desse trânsito do peristaltilo, e aí a gente tem o quê? Uma redução da umidade das fezes. Por quê? A gente deixa ele absorver mais água, fica mais tempo absorvendo água. Então, basicamente, ele faz isso. Tempo de passagem. Então, esse é um trabalho que foi feito para mostrar a diferença do tempo. Isso aqui foi antes de usar, acho que a imagem não deve estar muito boa para todo mundo ver, mas aqui com diarreia e aqui sem diarreia, só utilizando esse tanino. E aqui é mostrando que de acordo com a quantidade que eu uso, então ele é dose dependente, eu vou aumentar o tempo de trânsito. André, mas e o soro com o tanino não é um problema? Não tem um efeito emocional? Tem. Então tem que tomar cuidado. Essa indicação é de no máximo 1 kg por tonelada.
Se eu colocar 3, 4 quilos, aí a gente vai começar a ter problema disfuncional também. E dentro da postura ainda, temos todo o intestino aqui. Eu tenho aí o tempo de trânsito, sei lá, 2 horas e meia, 3 horas de trânsito, vai variar muito de idade, matéria-prima que está sendo utilizada, mas eu vou, com o uso do tanino, eu tenho certeza que aumenta esse tempo. É 20 minutos, é meia hora, é 40 minutos, que seja, mas eu aumento. E aí eu consigo absorver mais água ao longo de todo o intestino. Ah, mas espera aí, você está com mais tempo de trânsito, está absorvendo mais água, será que não absorve mais coisa também não? Então a pergunta que fica é: o que mais é absorvido além da água? Tá? Então, um foco seria interessante para postura galinha velha, por exemplo. Será que eu consigo absorver mais cálcio e fósforo? Então essa é a pergunta que a gente faz, e a gente já viu diferença no campo. Tá? Aí vamos para as experiências. Aqui eu coloquei mais fotos para a gente ver que é muito visual isso, pessoal. 48 horas usando o tanino, você já tem essa redução da umidade nas excretas. Peço perdão se não estiver dando para ver, gente, mas aqui é um intestino, fezes, né, na cama, com bastante umidade, com bastante diarreia, e aqui um intestino com bastante gás no cérebro, também característico do Clostridium. E aqui depois da tecnologia, aquelas fezes que a gente fala fezes de livro, né, aquelas bolinhas excelentes que a gente gosta de ver no campo. E já uma redução na multiplicação do Clostridium. Ah, André, mas é um antibiótico para usar para diminuir o Clostridium? Não é o foco. O foco é tudo isso que nós estamos falando, é todo o processo, vai reduzir a umidade, ele ajuda no Clostridium e ainda ajuda a melhorar a qualidade dos ovos. Então não é um processo só. Nesse lote, por exemplo, tinha problema de cama, aí você tem problema de casco de pé, né, problema de pé, de calo no pé, com a utilização. Isso também vai reduzir, porque você reduz a umidade da cama, melhora a qualidade da cama, e você melhora também a pododermatite. E matriz? Usa também? Usa também. Diarreia, matriz, então, seja ali por causa do pico, ou por causa de algum desafio, até mesmo alta temperatura, né? Nós estamos passando por uma umidade maior, uma temperatura maior, a galinha bebe mais água, então as fezes ficam mais líquidas. Se eu der mais tempo para ela absorver, também diminui essa umidade. E aqui depois, não sei se todo mundo vai conseguir ver, mas as fezes bem consistentes. E, peraí, mas melhorou a umidade das fezes, melhora também a sujeira dos ovos. Eu vou ter menos galinha defecando com diarreia dentro do ninho, vou ter menos contato dessas fezes consistentes no ovo. E postura? Então, a postura foi onde a gente teve mais contato, tá? Exatamente por causa desse maior desafio no pico de postura. Então, o pessoal nos procurou: eu tenho essa alta umidade, essa diarreia nessa fase, o que eu posso fazer? Então, vocês estão conseguindo ver essa imagem? É um caminhão, fez coleta de 2 dias de excretas no galpão de postura, e essa é a qualidade do esterco. Tá? Isso acontece, né? Quem nunca viu, quem tem galpão vertical, acontece, e é basicamente a alta umidade das fezes. Então, o que eu puder fazer para reduzir isso, né, além de todos os processos de ambiência, eu posso fazer. Aqui são os exemplos do uso, olha. Enterite, então você vê que tem um desafio, uma inflamação, tem muita água, né? Aqui, ó, se a gente olhar aqui o tanto de água que tinha quando abriu essa galinha, e aqui é como fica depois, né? Fica bem consistente, o que permite o tempo de absorver a água. Da mesma forma, há uma redução dos ovos sujos. Chocantemente, a gente fez um teste, não reduziu nada esse ovo tipo 3, que aí o ovo também, a galinha que está botando esse ovo, ela já está com um processo de diarreia muito exacerbado, né, um desafio alto, e o tanino não é um antibiótico, não vai resolver uma enterite 100%, mas os ovos menos sujos reduziram drasticamente. Aqui também outro exemplo, ó, antes do uso da tecnologia, então bastante diarreia, estava com 30 semanas, então está no pico aí de postura, e aqui depois, 10 dias depois, então reduz bastante.
E ainda tem isso aí foram testes, né? A gente mas teste não funciona, eu posso fazer de novo, não dá certo, enfim. A gente fez um experimento aqui no Nordeste, então com dados estatísticos, o estudo foi realizado separadinho, né, em gaiolas, tudo certinho. Então, de janeiro a fevereiro, tá? Então foram 7 semanas de teste usando o tanino. Dois tratamentos só, então sem e com, no mesmo galpão, então estava ambiência igual, tudo igual. E aqui o resultado foi legal. Com 672 aves. E aí eu confesso para vocês, eu já tinha visto esses testes de campo, eu falei, então o experimento vai ser sensacional, vai reduzir bastante ovo sujo, qualidade de casca. O que a gente viu com o experimento? Aqui é o resultado. Se eu pegar a análise entre o controle e com o uso do tanino, ovo sujo reduziu, mas não teve diferença estatística. Ovo sem casca, até 0,02, um pouquinho mais, deformado, menos, mas não deu diferença. Então, quando a gente foi ver, teve uma resposta numérica, mas a gente sabe que o numérico não é estatístico. Só que quando analisou número de ovos bons, então o que eu aproveitei de ovo do galpão com o tanino? 96,59. Então teve uma diferença estatística que eu aproveitei mais ovos. Quando foi juntando mais ovo com melhor qualidade de casca, mais ovo menos sujo, com menos problema, eu tive no final um aproveitamento maior. Tá? Isso, 0,73%. Aos olhos parece pouco, né? Mas joga isso para 1 milhão de galinhas, para 100, 200 mil galinhas. É um impacto, sim. E o ROI que foi feito para isso, extrapolando ele para 100 mil aves, foi de 45%. Então, esse produto se paga e ainda tem um retorno de 45%. O que mais que mudou, que eu acho que é legal da gente entender e comprovar aquilo que eu falei de maior absorção, né? A altura da albúmina não mudou nada, unidade RO. Em 7 semanas, né, com a galinha em pico de postura, não alterou a qualidade de casca. Poderia uma galinha mais velha talvez alterar? Eu teria que fazer para acompanhar. Mas olha que legal o que mudou. Cor da gema. A cor da gema com o tanino, né, foi para 8,1 e a outra 7,7. Deu diferença estatística. Por que isso, pessoal? Deu mais tempo para absorver os pigmentos carotenoides do milho. Então ela ficou mais pigmentada. Então, falando das duas tecnologias, gostaria de poder ter falado de todas, né, mas são duas que eu vi resultado e que eu confio bastante no campo. Quando a gente fala de eubióticos, já é uma realidade, né? Eu lembro direitinho, quando eu comecei a trabalhar na escultura, vai proibir promotor, o que nós vamos trabalhar? Começou-se a falar naquela época, então começou-se a estudar qual probiótico funciona, qual ácido funciona, o que eu vou usar. Hoje não, hoje a gente já tem bastante dado consistente de eubióticos para trabalhar. Clientes, quem que está exigindo mais produtos com eubióticos ou sem antibióticos? É a gente? Não, é o consumidor final. Né? Mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, consumidor final, restrição de promotor de crescimento lá. Onde que o Brasil tirou 100% do promotor de crescimento? Quando ele vai exportar para a Europa. Então é uma exigência para o nosso cliente aqui lá. Posso associar com o promotor o eubiótico? Pode e deve. Enquanto você ainda pode usar o promotor, você tem um promotor e está funcionando, se eu colocar um probiótico junto, vai ter uma sinergia, tá? Um resultado melhor ainda. Quer tirar? É possível também, mas tem que trabalhar tudo aquilo que a gente falou. Então, eu quero tirar o promotor, usar 100% de eubiótico, eu preciso estar nota 10 na biosseguridade. Então, redução da imunidade ok, redução da pressão de infecção e menor estresse para a galinha. Com os eubióticos, eu vou ter melhor aproveitamento das dietas e melhor qualidade intestinal. Então, o que a gente tem que buscar na hora de escolher um eubiótico é isso. Eu quero associar com o promotor. Legal, eu quero usar só ele. Então, o que eu preciso fazer antes de dever de casa para poder retirar? Porque vocês viram, tem um custo retirar o promotor. Então, o que eu posso fazer? E com isso, eu vou garantir uma melhor qualidade, igual totalmente possível. E não é só com os dois que eu falei, tá? Já vi vários trabalhos, já acompanhei no campo. Tem muito simbiótico bom, probiótico que vai ajudar. Então a gente tem que casar
com o que eu tenho no campo, o que eu quero usar na minha granja, o que vai ser acessível para mim também. Não adianta nada ver um eubiótico maravilhoso e você não consegue pagar, ele não se paga. Então tem que fazer aquele retorno sobre o investimento. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Tem aqui o meu contato, vocês podem anotar, mandar, tirar dúvida depois. Quem não quiser perguntar agora, né, tirar dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp ou no e-mail que a gente tenta ajudar. Ok? Obrigado, viu, pessoal? Queremos agradecer, André, pela bela apresentação, parabenizar. Realmente, hoje isso é uma realidade. Não tenha dúvida com isso aí, que negócio de antimicrobianos, vamos dizer assim, está fora de uso, é proibido, a gente sabe disso tudo. Gente, seguindo aquela mesma metodologia, alguém tem alguma pergunta? Só um minutinho. Diga aí. Eu gostaria de fazer uma contribuição aqui na apresentação do André começando por eu gostaria de parabenizar pela excelente apresentação. Pessoal, de todas as benesses que os eubióticos conferem, a moderna nutrição de maior precisão, rentável e sustentável, leva isso em consideração por conta de não deixar resíduo. Existe hoje, bem atuante, as exigências do mercado consumidor, para onde a gente exporta, a questão do Programa Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes, que é uma realidade. As instituições que fazem os acompanhamentos sanitários, de fiscalização e tal, eles coletam as amostras dos abatedouros, das grandes do frango, para fazer a avaliação desses resíduos e contaminantes de drogas veterinárias. E a gente que já pratica essa nutrição de precisão, leva em consideração esses elementos, esses taninos, esses ácidos orgânicos. A gente já consegue colocar esses produtos dentro das formulações para que os animais produzidos, os produtos que a gente elabora, saia com a qualidade que a gente prega. A gente vai daqui a pouco vamos ter uma palestra da doutora Lúcia Henrique, que vai tratar sobre ovo. Eu costumo dizer que é o elemento mágico da natureza, o melhor alimento que existe. Mas esse alimento tem que ser bom como um todo. E esse bom como um todo é não ter resíduo, não ter nenhuma situação dessa. E a utilização das enzimas, dos probióticos, prebióticos, dos ácidos orgânicos, fitogênicos, vai afastando cada vez mais da presença desses resíduos e qualificando cada vez mais os produtos da agricultura. Ok? Parabéns mais uma vez, excelente, obrigado. Boa tarde, né? Primeiro, queria parabenizar aí pela apresentação. Sou Ramon, sou médico veterinário, estou representando aqui a COPAV, Cooperativa de São Betuna, né? E já há algum tempo lá eu venho trabalhando com os produtores a respeito da utilização, principalmente das enzimas, na intenção, primeiramente, para reduzir os custos, né? A gente tem conseguido bastante, e na utilização do ácido. A gente tem hoje lá a disponibilidade de um blend enzimático do ácido e também do fitocene, do óleo essencial. Fitocene como você falou aí, tem algum problema eu usar os três, o óleo essencial, o ácido e a enzima, ou eu posso trabalhar normalmente com os três? Não tem problema. Na verdade, um vai promover um melhor resultado dos três juntos, né, na verdade, não. Então, sinergia entre os três. O óleo essencial vai deixar mais permeável a membrana. Se estivesse usando só ele já deixa isso e vai ter uma mortalidade da bactéria. Quando você acrescenta o ácido, você tem uma ação maior ainda. Agora, eu não sei qual ácido estou usando, né? É via água, via ração? Ração, é o sódio butirato. Tá. Encapsulado também. O butirato. O butirato ele tem um efeito mais de dar energia também para a célula, ele é mais energético do que bactericida. Então talvez o óleo essencial está fazendo o papel bactericida e ele tem o papel de garantir a qualidade do intestino. Tá? Então se usasse um ácido como o sórbico, o benzoico, tem um efeito mais bactericida.
Aí você vai estar controlando as bactérias no intestino. Então, por isso que eu falei, depende muito do seu desafio e o que você tem na mão para usar. Porque eu vejo muita, estou usando ácido para bactéria, mas só chega no papo, ele não chega no intestino. Então você está só controlando o papo. E o foco do cara era uma salmonela, era um clostridium no final. Então, sempre avaliar, a gente pode conversar como é que está sendo os resultados que você está tendo de campo e a gente tenta definir, posso te ajudar nesse sentido. Ah, não, tá me entendendo? O óleo essencial está controlando? Ok. Ah, não está tendo uma passagem de coli ou um clostridium. Que outra tecnologia seria interessante acrescentar ou trocar? A gente pode discutir. E realmente a gente tem um desafio muito grande lá com relação a coli e clostridium. Assim, tem conseguido controlar em algumas propriedades, onde a gente consegue ter uma higienização melhor, uma água de melhor qualidade também, mas esse desafio é persistente lá para a gente, tanto de coli quanto de clostridium. E está com promotor ou não? É só os abióticos mesmo? Não, só os abióticos. Aí você mesmo falou, né? Às vezes com o probiótico não segura, né? Só o biótico é difícil. Obrigado. Mais alguém? Bom, então, André, mais uma vez, muito obrigado aqui em nome da